Existe um mistério guardado há quase 100 anos, um conhecimento preservado em silêncio nos recantos sagrados das montanhas do Himalaia. Esse segredo não foi revelado facilmente, porque carrega um poder capaz de alterar para sempre a forma como a humanidade entende a criação da própria realidade. Em 1927, um pequeno grupo de estudiosos espirituais teve acesso a um manuscrito antiquíssimo, escrito em uma língua que quase havia desaparecido da história. O conteúdo encontrado contrariava tudo o que já se havia pregado sobre fé, oração e manifestação. Ali estava descrita uma verdade transformadora. O universo não atende súplicas. Ele responde a comandos. Enquanto grande parte das pessoas ainda suplica e implora como se dependesse de algo externo, os mestres espirituais compreenderam que a chave estava em decretar. Eles não pediam, e sim afirmavam com autoridade. E como um espelho obediente, o universo reorganizava circunstâncias, pessoas e acontecimentos para materializar esse comando. Napoleon Hill, décadas mais tarde, escreveria uma frase que ecoa esse mesmo princípio: tudo o que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela pode realizar. Porém, existe um ponto oculto nesse ensinamento. Não basta sonhar ou desejar. É necessário ordenar com convicção e emoção verdadeira. A própria Escritura Sagrada confirma isso em Jó, capítulo 22, versículo 28. Decidirás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Repare bem, não está escrito pedirás, mas sim decidirás. Esse é o fundamento da criação consciente. Primeiro nasce a decisão vibracional, depois surge a manifestação física. Dentro de cada um de nós existe uma centelha que reconhece essa verdade. É como se um poder adormecido aguardasse apenas o momento certo para ser despertado. Esse poder está diretamente ligado às palavras que pronunciamos, principalmente naqueles instantes de silêncio em que nossa alma fala mais alto. Nos próximos instantes, você terá acesso a um ensinamento capaz de mudar seu destino. Vai compreender como os decretos funcionam, qual é a força real por trás da palavra e descobrir as 7 expressões de poder que, quando aplicadas corretamente, reprogramam a mente, a energia e a realidade. Antes de avançarmos, deixe registrado aqui nos comentários a frase: eu não peço, eu decreto. Esse gesto simples serve como um primeiro decreto, um sinal para o universo de que você está disposto a assumir a postura de criador consciente. Além disso, fortalece essa comunidade de buscadores espirituais que desejam viver em sintonia com a verdade maior. Retornemos ao cenário de 1927. Em uma região isolada dos Himalaias, onde o silêncio é tão intenso que é possível ouvir os próprios pensamentos, os mestres encontraram um manuscrito milenar escondido em uma câmara secreta de um antigo monastério. O texto, envolto em tecidos e símbolos esquecidos, revelava não uma oração, não um pedido, mas um comando direto. O universo responde à vibração da certeza, não à energia da carência. Os mestres chamaram esse ensinamento de Código da Manifestação Imediata. Dentro dele estavam 7 palavras sagradas, verdadeiras chaves espirituais capazes de moldar circunstâncias. Eles compreendiam que a palavra não é apenas som articulado, mas energia vibracional que carrega a força da consciência. E, quando expressa com firmeza, essa energia atravessa dimensões invisíveis e reorganiza o próprio tecido da existência. Napoleon Hill, mesmo sem ter contato com esse manuscrito, chegou a conclusões semelhantes. O subconsciente aceita qualquer ordem impregnada com emoção e convicção. A mente humana é um canal que conecta o mundo físico ao invisível, e a palavra é a ponte entre esses 2 planos. Desde o princípio, esse código já estava escrito na própria criação. Em Gênesis, lemos: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não implorou, não pediu. Ele decretou e a realidade se fez. Eis a essência da manifestação. A autoridade da palavra cria o mundo ao redor. O problema é que a maioria das pessoas ainda insiste em pedir. Pedem saúde, pedem amor,
pedem prosperidade, mas, sem perceber, reforçam a ideia de que ainda não possuem. E o universo, fiel à vibração emitida, responde exatamente da mesma forma, confirmando a falta. Agora, reflita. Você tem se colocado diante do universo como alguém que pede ou como alguém que decreta? Tem assumido sua posição de herdeiro do Criador ou tem vibrado como alguém distante da abundância? Essa diferença, embora sutil, é o divisor de águas entre uma vida de escassez e uma vida plena. Você vai aprender quais são essas palavras de poder, em que momentos utilizá-las e como aplicá-las para transformar a energia ao seu redor. Porque pedir é reconhecer ausência, mas decretar é afirmar presença. Quando você declara com fé, eu sou, está feito, assim é. O universo inteiro se move para confirmar essa verdade. Pedir é a linguagem da dúvida, da incerteza. Já decretar é a linguagem da convicção, da firmeza interior que não hesita. Napoleon Hill ensinava que a fé não é apenas um sentimento vago, mas um estado mental que pode ser construído através da autossugestão. O subconsciente não julga. Ele apenas aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. E o que é um decreto, senão uma autossugestão carregada de autoridade, proferida sem brechas para o medo? É um comando claro, que não dá espaço à vacilação. Jesus mesmo nos revelou esse princípio quando disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo que já recebestes, será vosso. O segredo nunca esteve no ato de pedir, mas na certeza interior de que já foi concedido. Essa convicção é o que transforma palavras comuns em decretos espirituais. É aqui que a maioria tropeça. Fazem pedidos, repetem frases bonitas, mas no fundo do coração alimentam dúvida, insegurança e escassez. E como o universo responde à vibração dominante e não às palavras superficiais, o resultado refletido é carência. Decretar, ao contrário, não é arrogância. É reconhecer a própria origem divina. É entender que, se você foi criado à imagem e semelhança do Criador, então sua palavra também possui poder criador. Pedir é esperar que algo externo resolva sua vida. Decretar é assumir a decisão de que a solução já está em movimento. Pedir é olhar para fora. Decretar é acessar a força que já habita dentro de você. Pense por um instante. Quantas vezes você orou como quem implora, em vez de declarar como quem já possui? Quantas vezes suas palavras estavam alinhadas à dúvida, quando poderiam estar vibrando a certeza? A partir de agora, essa consciência precisa mudar. Você não mais falará como um necessitado que pede. Você declarará como um herdeiro do poder divino, consciente de sua autoridade interior. Quando essa mudança acontece, algo extraordinário se movimenta ao seu redor. O campo quântico, a mente subconsciente, a própria realidade começam a responder. Tudo se ajusta para refletir a palavra dita com fé e autoridade. Nos manuscritos preservados pelos mestres do Himalaia em 1927, havia a revelação de 7 expressões de poder, 7 códigos vibracionais que, quando pronunciados com fé, reorganizam o campo energético ao redor daquele que os utiliza. Essas palavras não foram inventadas ao acaso. Elas aparecem de diferentes formas em tradições que atravessam séculos, do Egito Antigo à sabedoria védica da Índia, da Cabala hebraica aos ensinamentos de Cristo. Essas palavras são: eu sou, eu decreto, agora, está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Cada uma delas é como uma chave que abre dimensões espirituais específicas. O eu sou, o reconhecimento da identidade divina. Foi assim que Moisés ouviu o nome de Deus. Eu sou o que sou. Quando você diz, eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou saudável, ativa em si mesmo a centelha do Criador. Eu decreto, é o comando. É o momento em que você assume autoridade vibracional sobre sua vida. Aqui não há espaço para hesitação. Agora, o universo não responde ao um dia ou ao talvez.
Ele opera no tempo presente, no instante em que a consciência se afirma. Está feito é o selo do decreto. É sentir que a realidade já se cumpriu. O desejo deixa de ser futuro e passa a ser experiência interior imediata. Está consumado, representa entrega, confiança plena. São as palavras pronunciadas por Jesus na cruz, indicando que a missão estava completa. Essa expressão dissolve a ansiedade e traz a paz da certeza. Assim é. É o acordo com a ordem divina. É a confirmação de que o que foi declarado está em harmonia com a lei universal. Eu manifesto. É a materialização. O invisível toma forma. A vibração se transforma em realidade palpável. Napoleon Hill afirmava que o desejo, quando unido à fé, se converte em força criadora. E essas 7 palavras, quando declaradas com intenção genuína, cumprem exatamente esse papel. Transformam a energia em matéria, o invisível em visível, o sonho em realidade. Agora, reflita comigo. Quando foi a última vez que você utilizou a sua própria voz como instrumento criador e não apenas como um reflexo do medo ou da dúvida? As 7 palavras que você conheceu não devem ser ditas de forma apressada, muito menos transformadas em um ritual automático. Elas são como sementes espirituais, e cada semente, quando lançada com fé e regada com emoção verdadeira, germina no campo invisível e começa a transformar sua realidade. A mente pode ser comparada a um templo, e a palavra ao altar sagrado desse templo. Sempre que você decreta com intenção genuína, algo não apenas no campo espiritual é ativado, mas também no seu corpo físico. O cérebro entra em um estado de criação elevado, quase como se recebesse um sinal de que a realidade já está em movimento. Estudos recentes da neurociência têm confirmado o que os mestres espirituais e filósofos já intuíram séculos atrás. Quando alguém faz um decreto com clareza e emoção profunda, uma região específica do cérebro se ilumina. Os cientistas chamam esse espaço de centro de poder neural, que é uma área relacionada à motivação, ao foco e à construção de identidade. Isso significa que, quando você afirma com convicção, "Eu sou próspero", o cérebro não interpreta como uma frase solta. Ele entende como verdade emocional e, a partir daí, começa a reorganizar pensamentos, percepções e comportamentos para alinhar sua vida a essa nova identidade. Napoleon Hill já havia antecipado esse mecanismo décadas antes de a ciência moderna descrevê-lo. Ele dizia que a repetição de afirmações impregnadas de fé cria novas crenças no subconsciente e que o subconsciente passa a agir de acordo com essa nova programação. Isso não é ilusão. É fisiologia espiritual. O subconsciente não diferencia o que é real do que é intensamente sentido. E é por isso que decretar, quando feito com emoção, altera não apenas a mente, mas também a química do corpo. Neurotransmissores como dopamina e serotonina são liberados no momento em que você decreta com fé. Essas substâncias estão ligadas ao bem-estar, à motivação e à confiança no futuro. Em outras palavras, você começa a sentir como alguém que já conquistou antes mesmo de ver os resultados externos. E esse estado interior é justamente o que atrai a vitória externa. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Na linguagem bíblica, coração não significa apenas o órgão físico, mas o centro da emoção, da convicção. E o cérebro responde a esse sentimento como um arquiteto que obedece a um plano detalhado. Quando você afirma, "Eu decreto que minha vida está em expansão", está feito. Assim é. Sua mente começa a buscar automaticamente caminhos, oportunidades e conexões que confirmem esse comando. Mas quando você fala, "Não sei se vai dar certo, quem sabe um dia", o cérebro interpreta como dúvida e a dúvida paralisa o processo criativo. Então, eu te pergunto, quais comandos sua mente tem recebido diariamente através das suas palavras? O que você tem permitido sair da sua boca? A mente é como uma serva leal. Não questiona, apenas obedece.
e tudo começa com um decreto. No próximo passo dessa jornada, vamos explorar um estado interior essencial para que o decreto tenha máximo poder: o estado de realização. Esse estado é a chave que transforma palavras em realidades concretas. Imagine por alguns instantes que tudo aquilo que você deseja já aconteceu. Sinta a tranquilidade que isso traria. Veja mentalmente os detalhes, perceba as pessoas, os lugares, as situações. Repare como o seu corpo reage a essa experiência imaginada. Esse é o estado de realização. É sentir antes de ver. É viver no coração aquilo que ainda não chegou aos olhos. Decretar não é apenas falar frases prontas. É vibrar. É mergulhar emocionalmente na certeza de que o que foi declarado já se cumpriu na sua vida. Napoleon Hill dizia que a emoção é o combustível da fé, e a fé é a ponte que conecta o invisível ao visível. Sem emoção, o decreto é apenas som que se perde no ar. Com emoção, ele se torna um código que reprograma o subconsciente e ordena ao universo que responda. A própria Bíblia reforça isso. Jesus ensinou: tudo o que pedirdes em oração, crendo que já recebestes, será vosso. O detalhe é poderoso. Não é crer que você vai receber um dia, mas crer que já recebeu. Essa é a essência do estado de realização. Feche os olhos e experimente. Diga com convicção: eu sou abundante. Eu manifesto agora. Está feito. E enquanto fala, sinta como se já estivesse vivendo essa realidade. Seu corpo vibra diferente. Sua energia se expande. Sua mente subconsciente registra como verdade. A maioria das pessoas, infelizmente, vive no oposto disso. Dizem que querem prosperidade, mas vibram escassez. Falam em saúde, mas vivem dominadas pelo medo. Desejam amor, mas carregam rejeição e desconfiança. E o universo, obediente às emoções dominantes, responde confirmando aquilo que está mais forte. Por isso, decretar sem emoção, com o corpo tenso e o coração frio, não gera resultado. Mas decretar com entrega, com fé ardente, com presença total, cria realidades novas. A prática é simples, mas poderosa. Antes de decretar, respire fundo, feche os olhos e imagine que o desejo já aconteceu. Deixe a gratidão encher seu coração como se fosse uma realidade presente. Só então fale, sinta, declare. Acredite. Esse é o ciclo completo da manifestação. Napoleon Hill resumiu esse princípio com clareza. Quando um desejo ardente se une à fé, torna-se uma força irresistível. E o estado de realização é exatamente isso: o encontro entre o desejo profundo e a fé inabalável, transformado em um comando que move o universo. No próximo ponto da nossa jornada, você vai compreender quais são os instantes mais potentes para liberar um decreto. Existem períodos em que a vida parece abrir portais invisíveis, momentos em que o campo energético se torna mais receptivo, e a mente subconsciente, como uma terra fértil, se encontra pronta para receber sementes. Nem todas as horas do dia possuem o mesmo impacto. Há janelas específicas em que o seu comando interior alcança maior profundidade e atravessa barreiras invisíveis que, de outra forma, estariam bloqueando sua criação. Monges dos Himalaias, guardiões de tradições milenares, já identificavam que 3 passagens do dia funcionam como verdadeiros canais de poder: o nascer do sol, o pôr do sol e os minutos finais antes do sono. Esses instantes não foram escolhidos por acaso. Eles representam transições de consciência, portais onde a mente racional perde força e o subconsciente assume o controle com mais intensidade. Napoleon Hill descrevia esses períodos como pontes vibracionais, momentos em que a palavra não encontra resistência e se estabelece diretamente como uma ordem interna. Ao despertar com os primeiros raios de sol, o mundo ainda está mergulhado no silêncio. O ar traz uma sensação de frescor e potencial, como se tudo estivesse recomeçando. Decretar nesse instante é como definir o roteiro do dia. Você planta direção, foco e propósito logo na primeira respiração consciente.
Já no pôr do sol, uma outra energia se manifesta. É o instante da colheita, do encerramento de ciclos e da renovação interior. Decretar gratidão e expansão nesse momento é como encerrar um capítulo com honra e abrir espaço para novos começos. Mas há um terceiro portal, ainda mais especial: os últimos 33 minutos antes de dormir. Nesse espaço de tempo, o cérebro entra em um processo de transição das ondas beta que são ligadas à atividade mental intensa, para estados alfa e teta, que são as frequências do subconsciente. É justamente nesse estágio que imagens, pensamentos e palavras descem ao mais profundo da mente, fixando-se como verdades. É por isso que dormir carregado de preocupações costuma multiplicar problemas. E enquanto adormecer com decretos de confiança pode abrir espaço para milagres silenciosos. A própria Bíblia já revelava essa sabedoria quando o salmista escreveu: "Em paz me deito e logo adormeço, pois o Senhor me sustenta." É um decreto de entrega, de segurança e de fé. Napoleon Hill reforçava a mesma ideia. O último pensamento, antes do sono, será a instrução que o subconsciente seguirá durante a noite inteira. E aqui cabe uma reflexão pessoal. Quais têm sido as palavras e emoções que você entrega aos minutos finais do seu dia? Com o que a sua mente repousa. O decreto nesse instante não deve ser apressado, mas feito com calma, emoção e presença. É ali, nesse portal silencioso, que a ordem interna ganha mais força. E como toda prática sagrada, o decreto também tem suas regras. Os mestres antigos observaram princípios fundamentais que tornam cada palavra uma ordem criativa e não apenas um som perdido no ar. Eles chamaram essas orientações de as 7 regras sagradas do decreto. Sem elas, a prática perde força. Com elas, a manifestação ganha precisão. A primeira regra é simples, mas poderosa. Fale sempre no presente. O universo responde à vibração do agora. Não declare "eu serei próspero". Declare "eu sou próspero hoje". A segunda regra: elimine dúvidas da sua fala. Palavras como "quem sabe", "talvez", "se der certo", são venenos vibracionais que enfraquecem o comando. Use frases carregadas de certeza como "eu manifesto", "está feito", "assim é". A terceira regra: objetividade. A mente subconsciente responde melhor a comandos diretos e curtos. Declare como quem acende uma chama: "Eu sou saudável. Minha vida floresce. A abundância me encontra". A quarta regra: fale com voz de comando. Não implore, não peça, apenas declare. Sua voz, mesmo que em silêncio interior, deve carregar autoridade e convicção. A quinta regra: visualize com clareza. Enquanto fala, veja mentalmente o cenário daquilo que afirma. Imagine-se vivendo a cena. Perceba os detalhes, as cores, os cheiros. O subconsciente pensa em imagens e reage com mais intensidade a elas do que a palavras soltas. A sexta regra: sinta gratidão e certeza. Gratidão é a assinatura vibracional de quem já recebeu. É o selo energético que confirma ao universo: isso já é meu. Por fim, a sétima regra: preserve o silêncio. Não compartilhe seus decretos com todos. Energia dispersa perde força. A criação exige recolhimento, tempo de maturação, como uma semente que germina melhor no escuro. Napoleon Hill sempre dizia que os grandes realizadores guardam seus planos até que estes se manifestem no mundo. Com o decreto, não é diferente. Essas 7 regras são o alicerce de toda prática poderosa de manifestação. Ignorá-las transforma palavras em som vazio. Respeitá-las, por outro lado, converte sua voz em comando espiritual, capaz de reprogramar a mente e mover o universo em sua direção. Agora, reflita. Você tem seguido essas regras ou tem desperdiçado energia em frases apressadas, cheias de dúvidas? Nos próximos instantes, vamos juntar todas essas peças em um único processo. Você aprenderá a prática completa, o ritual que une respiração, emoção, voz
e imagem mental em uma sequência precisa. Esse é o método que os mestres usavam para decretar com força, intenção e resultado verdadeiro. Imagine um instante reservado apenas para você. Um momento em que o barulho do mundo se dissolve e o tempo parece desacelerar. É nesse espaço de quietude que acontece o ritual dos grandes mestres, um processo simples em aparência, mas capaz de provocar transformações profundas. Ele une intenção, emoção, palavra e o momento certo em um fluxo criativo que pode durar apenas 3 minutos, mas reverbera como ondas que continuam a se expandir por horas, dias e até mesmo semanas, até que aquilo que foi plantado se manifeste diante dos seus olhos. Esse ritual segue passos muito claros, quase como uma coreografia espiritual. O primeiro passo é escolher o momento adequado. Os mestres sempre recomendavam os 33 minutos antes do sono, ou os primeiros instantes ao despertar. Nesses períodos, o subconsciente está como uma terra úmida, pronta para receber sementes. Por isso, desligue distrações, diminua as luzes, desacelere. Transforme o ambiente em um templo silencioso. No segundo passo, você deve entrar no estado de realização. Antes mesmo de abrir a boca, feche os olhos e respire profundamente. Permita que seu corpo se encha da sensação de já estar vivendo aquilo que deseja. Veja detalhes, imagine cenários, experimente as emoções. Esse é o verdadeiro estado criador. Sentir antes de falar. O terceiro passo é o uso da sequência sagrada de palavras. Com convicção, você deve pronunciar fórmulas curtas, carregadas de poder. Eu sou, eu decreto. Agora, está feito. Assim é, eu manifesto. Não são apenas frases, mas códigos vibracionais. Por exemplo, eu sou próspero. Eu decreto abundância em minha vida. Agora está feito, está consumado. Assim é. Eu manifesto a nova realidade que já me pertence. Repita esse fluxo por cerca de 3 minutos, sem apressar-se, mas com presença total. Você pode adaptar as afirmações, desde que siga a estrutura e fale como quem declara uma verdade. No quarto passo, mergulhe em gratidão. Ao concluir, diga interiormente: sou grato por tudo que já está se manifestando em minha vida. Confio no tempo divino. A gratidão é o selo invisível que confirma a fé. É a vibração que diz ao universo: eu já recebi. O quinto e último passo é descansar. Se for noite, adormeça em paz. Se for manhã, siga o dia sem ansiedade, sem contar a ninguém. O decreto já foi plantado e o universo trabalha em silêncio, longe dos seus olhos, mas em seu favor. Napoleon Hill ensinava: o subconsciente nunca para de agir, esteja você acordado ou dormindo. É justamente esse trabalho invisível que o ritual desperta. Forças criativas operando além do que você pode controlar conscientemente. Esse código dos mestres não exige esforço físico, não toma tempo excessivo, mas pede 3 ingredientes indispensáveis: verdade emocional, constância e silêncio interior. Quando praticado dessa forma, ele abre caminho para o decreto mais poderoso já revelado pelos manuscritos espirituais, uma fórmula de manifestação capaz de gerar resultados em até 7 dias. Durante séculos, esse conhecimento foi preservado como um segredo, compartilhado apenas entre iniciados. Um código verbal que, quando repetido com fé verdadeira e intenção pura, gerava transformações rápidas na realidade. Os mestres o chamavam de decreto da manifestação instantânea. Ele reúne as 7 palavras de poder em uma ordem específica, criando uma ressonância tão forte que conecta sua voz ao campo criador como se fosse um ímã espiritual. O decreto é o seguinte: eu sou a manifestação viva da abundância divina. Eu decreto agora a realização completa do meu propósito. Está feito, está consumado. Assim é. Eu manifesto com fé o que já é meu por direito. Essa sequência não deve ser vista como um amuleto ou superstição, mas como um portal vibracional.
quando pronunciada com emoção genuína, ativa o que a neurociência chama de circuito de congruência interna, o ponto em que mente, corpo e espírito entram em perfeita sincronia. Esse alinhamento cria clareza, desperta intuições, atrai oportunidades e coloca você em movimento natural rumo àquilo que deseja. No entanto, os mestres sempre alertaram: esse decreto não pode ser feito de forma mecânica, nem com pressa. Ele deve ser realizado apenas uma vez por dia, durante 7 dias consecutivos, sempre no mesmo horário escolhido, preferencialmente ao amanhecer ou antes de dormir. Antes de dizê-lo, faça uma pausa de 1 minuto, respire fundo, feche os olhos, veja sua vida já transformada. Sinta a gratidão como se fosse realidade presente. Só então, pronuncie cada palavra com firmeza, como quem dá uma ordem definitiva ao universo. Napoleon Hill sempre lembrava que toda realização começa na mente, antes mesmo de ganhar forma no mundo. O decreto é justamente essa declaração consciente, uma decisão que nasce com clareza, convicção e força interior. É como levantar-se diante da vida e afirmar: eu estou pronto, eu sei, e assim será. Nesse instante, o universo registra sua vibração e, com precisão matemática, responde de acordo com a energia que você emite. Mas é aqui que surge o ponto crucial. Quanto maior o poder que se manifesta, maior também é a responsabilidade exigida daquele que o utiliza. Todo poder carrega consigo um teste, e no caso dos decretos, a prova está na pureza da intenção. O universo não se move apenas pelo som das palavras, mas pela frequência que existe por trás delas. Os mestres sempre alertaram: jamais brinque com a linguagem do espírito. Cada vez que você decreta com fé, forças invisíveis entram em movimento, e nada pode interromper esse fluxo. Decretar é plantar sementes no campo da realidade, e toda semente, uma vez lançada, precisa ser cuidada com consciência. Por isso, a primeira recomendação é clara: use seus decretos somente para causas alinhadas à verdade da sua alma. Não faça pedidos por ego, vingança ou medo. A energia que guia a criação precisa estar impregnada de entrega, amor e integridade. A segunda recomendação é o silêncio. Não compartilhe seus decretos como se buscasse aplauso ou aprovação. O sagrado precisa de recolhimento para florescer. Quando se fala demais sobre aquilo que ainda está no ventre do invisível, a força se dissipa. Hill chamava isso de dispersão da energia criativa. E a própria Bíblia reforça: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu Pai. O que nasce no silêncio, amadurece no invisível antes de se revelar. E aqui está a terceira orientação: não espere que tudo aconteça no tempo da sua pressa. O universo se move com precisão divina, e a colheita sempre chega no momento perfeito. Você planta hoje, mas a safra se manifesta conforme a constância da sua prática, a intensidade da sua fé e o alinhamento da sua alma. O decreto não é uma exigência ao cosmos, é um pacto com a eternidade. Agora, respire fundo e reflita. Você está realmente pronto para exercer esse poder com sabedoria? Está disposto a decretar em silêncio, a confiar no invisível e a esperar com serenidade até que o tempo certo se cumpra? Se a sua resposta for sim, isso significa que você já atravessou uma porta sem retorno. Está preparado para viver uma realidade construída pela força da sua própria palavra. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando aliada à fé, tem poder de transformar o invisível em realidade. E Jesus nos deu o maior exemplo disso. Ele não suplicava, ele declarava. Ao vento, ele ordenava: aquieta-te. À figueira, ele dizia: nunca mais dê fruto. E tudo acontecia porque ele tinha consciência plena da autoridade espiritual. Quem conhece o próprio poder não implora, afirma. Não espera, cria. E agora você sabe. O universo não responde a palavras vazias ou repetidas com dúvida. Ele responde à convicção. Ele responde a quem já decidiu vibrar como Criador. Todas as noites, antes de dormir,
Entre em silêncio, respire, visualize e declare: Eu sou, eu decreto, já está feito. Essa é a linguagem do Espírito. Esse é o som da criação. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, eu quero que você deixe um sinal aqui nos comentários. Escreva: Eu declaro o meu novo tempo. Esse ato não é apenas simbólico, é um compromisso com a sua alma, um marco espiritual, um testemunho de que você está pronto para iniciar um ciclo diferente. Esse comentário sela sua decisão diante de você mesmo, diante da vida e diante do universo. E lembre-se, se este vídeo ressoou com a sua verdade, compartilhe com alguém que também esteja pronto para despertar. Curta, inscreva-se neste canal e permaneça conosco. Aqui não entregamos apenas conhecimento, mas códigos que transformam consciência e realidade. Você não nasceu para pedir. Você nasceu para governar. Quem governa sua mente, governa seu destino. Que a sua palavra seja a semente de um novo mundo e que cada decreto se torne a assinatura da sua própria criação. Está feito. Está consumado. Assim é.